Boa noite. Estamos aqui reunidos para fazermos uma outra série de discussões, de apresentação de modelos. Nós estamos fazendo uma série que é para celebrar os 10 anos da descoberta do bóson de Higgs, né, que nós estamos chamando de Higgs 10 anos. Fizemos o primeiro encontro, tivemos o segundo encontro, vamos ter mais 3 encontros. Essa série do Higgs 10 é programada para 5 encontros. Mas nesse meio termo, né, enquanto a Higgs 10 avança, eu estou trazendo uma discussão que é ligada a questões muito importantes e que dizem muito respeito ao bóson de Higgs, a sua descoberta e a sua física ainda incompleta, porque nós vamos estar discutindo questões ligadas ao modelo padrão da física de partículas. E são questões que estão tensionando o modelo, que já vem tensionando o modelo há um certo tempo, mas que estão tensionando o modelo padrão. E, paralelamente, até para uma questão de contextualizar melhor, sobretudo os estudantes, os mais jovens que estão entrando na pesquisa em física, que estão na iniciação científica, ou mesmo os curiosos e interessados, comparar com outro grande modelo da física do século XX, que é o chamado modelo Lambda-CDM, ou modelo padrão da cosmologia, que também é tensionado por algumas questões. Mas eu quero explicar desde o início que eu não sou cosmólogo, então eu não tenho nem espaço, nem tempo de fala para elaborar sobre um modelo no qual eu não trabalho. Eu tenho passagens periféricas pela física do modelo Lambda-CDM, mas não é o meu ambiente normal de trabalho. Né? O meu ambiente normal de trabalho é o modelo padrão da física de partículas. Mas como se trata de dois grandes modelos da física do século XX e do século XXI, seria interessante mostrar que ambos têm pontos sérios de tensionamento, têm os seus calcanhares de Aquiles, e que, como toda boa teoria física, ela tem começo, né, tem um limite inicial, tem o desenvolvimento, e tem um limite máximo ao qual ela chega. E nós temos que buscar, então, novos modelos que estendem esses modelos que são considerados modelos padrão. E vamos aproveitar também, nessa nossa discussão, que vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu estou fazendo hoje, né? Dia 15 de agosto, provavelmente vai ser na faixa de 50 minutos a 1 hora, e a parte 2, a finalização, pretendemos fazer no dia 17 de agosto, depois de amanhã, quarta-feira, onde vamos discutir mais propriamente as grandes tensões do modelo padrão da física de partículas. Então, essa é a nossa programação para esses 2 momentos de encontro, até porque a física do Higgs, ela se comunica e ela é central para o modelo padrão da física de partículas, mas sendo central para o modelo padrão da física de partículas, ela também se comunica com o modelo Lambda-CDM. E nós vamos estar discutindo um pouco aqui mais à frente, no encontro sucessivo, né, no segundo e último encontro, onde os 2 modelos padrão conversam. Então, quando o modelo padrão da física de partículas, ele senta e negocia com o modelo Lambda-CDM. Então, essa é a nossa programação e, nesse meio tempo, nós vamos estar trabalhando também nas palestras do Higgs 10. Então, preparando, então, o terceiro encontro do Higgs 10, que provavelmente vai acontecer a gravação no dia 19 de agosto, sexta-feira próxima. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto, então nós pretendemos no dia 19 de agosto, sexta-feira, fazer o Higgs 3, o Higgs 10, episódio 3. Bom, queria colocar aqui essa camiseta exibida pelo professor John Ellis, que foi um grande nome, né, da divisão teórica do CERN. O CERN é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, ou a Organização Europeia de Pesquisas Nucleares, e essa camiseta dele exibe, né, o modelo padrão com tudo aquilo que nós temos hoje dele, que vem sendo testado. O modelo padrão vem sendo escrutinado seriamente, né, com os experimentos do LHC, e agora no LHC 3.0, LHC versão 3, o modelo deve ser aprimorado, novos vínculos sobre os parâmetros vão ser definidos e novas descobertas, né, poderão também ser feitas que vão fazer com que o modelo padrão tenha que ser estendido. Existe muita física além do modelo padrão.
E eu coloco aqui que o modelo padrão, nesses 84 anos de construção, tem a ver com o seu início. É uma questão minha, não é uma questão acertada na literatura da física ou na comunidade da física, mas eu identifico que o modelo padrão nasce com a equação de Dirac, em 1928, quando Dirac unifica a teoria da relatividade com a mecânica quântica, que são dois pilares fundamentais do modelo padrão, e escreve a equação do elétron com todas as suas consequências. Isso dá início à física, vamos dizer, teórica, associada ao modelo padrão. Claro que o modelo padrão, do ponto de vista experimental, a gente pode dizer que ele surge com a descoberta do elétron, em 1897. É quando a primeira partícula elementar é descoberta e aí surge a física de partículas. Mas o modelo padrão ele vem sendo construído a partir da equação de Dirac desde 1928. Né? Essa é a minha visão. É uma questão de datação, isso aí depende de pontos de vista. Meu ponto de vista é que tudo se inicia com a equação de Dirac. Gostaria de lembrar que justamente há 100 anos atrás, né, na verdade agora há 101 anos atrás, em 1921, Arthur Compton escreve esse artigo interessantíssimo que é o magnetismo do elétron, ou o elétron magnético. Nesse trabalho, então, ele já propõe uma ideia pioneira, né, da questão relacionada ao spin do elétron, que, digamos, é um pré-Ulenbeck-Goldsmith, né, que é a proposta feita em 1925 por Ulenbeck-Goldsmith, mas que já traz uma essência daquilo que é o modelo padrão. As propriedades magnéticas do elétron, elas são um excelente teste do modelo padrão. Então, as propriedades magnéticas do elétron, ou seja, na literatura como é chamada, o cálculo teórico e a medida experimental da razão giromagnética do elétron, que nós chamamos de G-2, ou anomalia magnética do elétron, é um teste muito importante de consolidação do modelo padrão. Por isso eu chamo a atenção para esse trabalho que completou 100 anos no ano passado, um trabalho muito pioneiro. Mas, recentemente, agora mesmo em abril do ano passado, abril de 2021, foi descoberta também detectada experimentalmente uma anomalia magnética, mas não no elétron, no muon. A anomalia magnética do elétron, ela é excelente, ela está em excelente acordo com os cálculos feitos pelo modelo padrão. Nós vamos falar mais à frente, provavelmente no final de hoje, no próximo encontro de quarta-feira, dia 17 de agosto, em que o cálculo teórico e o valor experimental concordam até a 12ª casa decimal. A precisão é de uma parte em 1 trilhão. Já o mesmo cálculo da anomalia magnética para o muon, né, que é o priminho gordo do elétron, né, o segundo lepton carregado, ela já traz uma diferença entre a teoria e o experimento que é de provavelmente 4, tudo indica, de 4,8 sigma. Então já é um indício de que possa haver uma discrepância entre o modelo padrão e o teste experimental. Então eu coloco aqui nesse título desse slide o atomagnetismo do muon em abril de 2021, sinal amarelo para o modelo padrão. Esse trabalho, publicado no Physical Review Letters, do dia 7 de abril de 2021, relata a medida, né, do momento de dipolo magnético anômalo do muon positivo. E dá o valor, né? A medida é feita com uma precisão de 0,46 partes por milhão. Quer dizer, uma precisão muito grande, 0,46 em 1 milhão, 0,46 em 10 a 6. Então, é uma medida muito precisa, o cálculo teórico também é muito preciso, mas como nós vamos ver mais à frente, ou no próximo encontro, isso já pode ser um indício de que há necessidade de se compreender, de se buscar nova física através do magnetismo do muon. Então, por isso eu justifico esse primeiro slide, que é o magnetismo do elétron, o atomagnetismo do elétron, né? Ato, por quê? Porque nós estamos falando de regiões, nós estamos falando de uma escala espaço-temporal que é atométrica. Ato é o prefixo 10 a menos 18, né? Então, micro, milimicro, micro, pico, né? Mili,
micro, depois ao 10 a menos 6 é o micro, 10 a menos 9 é o pico, é pico, depois nós temos o ato é 10 a menos 18, né? Femto é 10 a menos 15 e ato é 10 a menos 18. Nós estamos falando de regiões na faixa de 10 a menos 18 metros, né? Atométrico. Então, são regiões muito pequenas, são escalas muito pequenas que o modelo padrão atinge. Então, seja o magnetismo do elétron, que o magnetismo do muon, tem sido dois laboratórios extremos para o modelo padrão. O elétron concordando muito bem e o muon já apontando para um desvio razoável do modelo padrão, né? Então, nós vamos agora olhar um outro processo importante que vem sendo estudado em laboratório, que também é um bom teste do modelo padrão, que é o chamado processo Bright-Wheeler, estudado em 1934. O processo Bright-Wheeler, ele compreende o estudo da aniquilação fóton-fóton indo em E mais E menos, ou seja, o espalhamento fóton-fóton, o espalhamento inelástico, fóton interagindo com fóton, fóton sendo espalhado por fóton e produzindo um par elétron-pósitron. Esse é o efeito Bright-Wheeler, né, que envolve, então, radiação na faixa já dos raios gama, e esse efeito foi estudado em 1934, e 85 anos depois, em 2019, nós tivemos resultados interessantes publicados nesses artigos, Physical Review Letters de 2019, nesse Physical Review D101 de 2020, que é a produção de pares de elétrons pósitrons em campos de laser muito intensos. Nós estamos falando aqui de um laser de 10 petawatts. 10 petawatts são 10 vezes 10 a 15 watts. O peta é 10 a 15, portanto, 10 a 16 watts. Lasers de pulsos, né, de 10 a 16 watts de potência. Então, nesses estudos, né, nesses experimentos, vem sendo estudado o efeito Bright-Wheeler, que também é um bom teste do modelo padrão. Então, eu queria chamar a atenção para esses fatos de que o setor magnético, né, tanto o magnetismo do elétron quanto o magnetismo do muon, são muito importantes, né, para testes do modelo padrão. Também o efeito Bright-Wheeler. Então, é interessante a gente ver que depois de 80, estamos falando de 2019, 2020, né? Portanto, há 83 anos, né? 82, 83 anos, nós estamos esperando medidas precisas para comprovar esse efeito Bright-Wheeler. Então, aqui a gente coloca o universo magnético e o modelo padrão. Por que nós estamos tentando checar ou verificar, comprovar o modelo padrão a partir do setor magnético do universo? Um setor magnético de larga escala. Por quê? Porque o universo sofreu, né, transições de fase, e essas transições de fase do universo primordial eram acompanhadas de campos magnéticos muito intensos. Então, compreender a origem do magnetismo, compreender essas transições de fase magnéticas e compreender essa magnetogênese, que é a geração de campos magnéticos no universo primordial e o seu consequente desenvolvimento, como esses campos, a sua consequente evolução, melhor dizendo, como os campos magnéticos do universo evoluem, pode ser um teste também interessante para se checar o modelo padrão em larga escala. O que é interessante é justamente isso. O modelo padrão ele é feito para o desenvolvimento e para a compreensão da física de partículas, mas esses processos elementares eles têm tudo a ver com a evolução do universo. Então, a magnetogênese, que é a geração de campos magnéticos, é também um momento importante para se estudar o modelo padrão. Então, nós temos, então, que a transição de fase importante, né, do universo primordial e que diz respeito ao aparecimento da interação eletromagnética, que é quando a interação eletrofraca se desmembra na interação nuclear fraca e na interação eletromagnética, quando o fóton realmente aparece, né, e quando a questão da carga elétrica emerge, é justamente a transição de fase dirigida pelo campo de Higgs, né? Quando a matéria se torna massiva, então é nesse momento dessa transição de fase efetuada pelo campo de Higgs que a matéria carregada
se torna massiva e as interações eletromagnética e nuclear fraca se separam. É o que eu coloquei aqui chamando de Fiat Lux, é quando aparece a luz. Nessa era, a temperatura era de 10 a 15 Kelvin, a energia na faixa de 250 GeV, essa é a escala de energia, e nós tínhamos campos magnéticos altíssimos, estimados em 10 a potência 19 Tesla. Campos muito mais intensos do que os campos magnéticos críticos de Schrödinger, que são na faixa de 10 a 9 Tesla. Portanto, 10 ordens de grandeza mais intensos do que o campo magnético crítico de Schrödinger. Então, esse momento é muito importante dessa transição de fase também compreender o que o modelo padrão reproduz, que bate com o estudo também da cosmologia e da astrofísica. Então, continuando nessa motivação, quer dizer, é um ponto de vista. Eu estou tentando trazer o modelo padrão, olhando muito as descobertas mais recentes sobre esse universo magnético, sobre a importância do magnetismo no universo, no cosmos, né? Então, os campos magnéticos e a magnetogênese, eu coloco aqui nesse slide, né, ilustram muito, né, essa relação. Campos, teoria de campos, física de partículas, astrofísica e cosmologia. Juntando tudo, é muito o que também muito do que se ocupa também a física de astropartículas. Então, nós vamos fazer uma passagem do microcosmo, né? Quer dizer, o micro, nesse caso, está representando a transição de fase eletrofraca, portanto, uma escala de comprimento de 10 a menos 3 femtometros, ou seja, 10 a menos 18 metros, que é o que eu chamo de atometro, né? Que é o prefixo 10 a menos 18. Então, a escala fraca, eletrofraca, 10 a menos 3 femtometros, até a escala galáctica, né? Que vai na faixa dos quiloparsecs, ou até mais, mas nós estamos falando de uma faixa de 10 quiloparsecs, que dão 10 a 17 quilômetros. Então, basicamente, né, nós estamos falando de um passeio, né, por ordens de grandeza que vão desde 10 a menos 3 femtometros, quer dizer, 10 a menos 18 metros, até 10 a 17, 10 a 20 metros. Né? Então, 10 a menos 18, são 38 ordens de grandeza, né, de passeio, onde a gente pode verificar previsões e resultados que o modelo padrão pode ser testado do ponto de vista experimental, confrontando experimentos, sejam experimentos feitos em laboratórios terrestres, aceleradores de partículas, e experimentos astrofísicos e cosmológicos. Né? Ainda chamando atenção, só para um aspecto importante também, resultados importantes, é a discussão do setor de monopolos magnéticos, que nós vamos falar um pouco aqui também nessa nossa discussão. Então, monopolos magnéticos, não os monopolos magnéticos elementares previstos por Dirac, né, os monopolos sem estrutura, mas monopolos magnéticos complexos, né, que já foram medidos em sistemas de gelos de spin, na matéria condensada, e que são procurados e serão procurados agora intensamente nas colaborações do LHC. Aliás, lá no final, na nossa próxima reunião, daqui a 2 dias, né? Na parte 2 dessa discussão aqui, nós vamos estar falando dos 10 experimentos do LHC. O LHC agora entra na sua terceira fase com novos experimentos. Então, nós temos um total de 10 colaborações que vão estar fazendo uma varredura muito grande, não só do modelo padrão, mas de física além do modelo padrão. E essa física além do modelo padrão traz pontos de tangência com o modelo Lambda-CDM. Por exemplo, na questão da matéria escura. Vamos falar sobre isso mais à frente. Como esses dois grandes modelos conversam, como esses dois gigantes da física conversam. Uma grande descoberta de 2020 também foi essa explosão de ondas de rádio muito intensa e muito rápida que aconteceu, né, com essa magnetar galáctica. Esse evento chamado FRB, né, de 2020, publicado no Nature, mostra que foram produzidas ondas de rádio, né, com frequência na faixa de alguns megahertz e com duração da faixa de milissegundos. Esse é um evento muito particular, esse burst, né, essa explosão de rádio, de ondas de rádio. E esse é um fenômeno também que pode trazer luz sobre a discussão
de magnetismo no universo e questões ligadas ao universo primordial. Também é um resultado importante de 2020 que praticamente ela ilustra o quanto o magnetismo ele está na alma do universo. Foi descoberta nessa mais extensa região magnética no cosmos, cerca de 10 a 7 anos-luz, portanto 10 a 20 quilômetros de um espaço vazio magnetizado, preenchendo essa região entre aglomerados galácticos, né? É um grande problema, quer dizer, uma grande questão que pode vir a ajudar a resolver uma grande tensão do modelo lambda-CDM, que é a chamada tensão de Hubble, sobre a qual nós vamos falar. É um dos pontos de tensionamento do modelo padrão da cosmologia. E esse dado ligado ao magnetismo, se é magnetismo, é magnetogênese, é modelo padrão da física de partículas, então é um ponto também de ligação, um ponto de estreita convergência entre os dois grandes modelos que eu estou falando. Então, essa tensão de Hubble é esse problema que acontece na cosmologia. É uma discrepância entre os valores da constante de Hubble a partir de dados atuais, né, e de dados do universo primordial. Então, o modelo vai calcular a constante de Hubble a partir de dois conjuntos de dados. Dados do universo primordial e dados do universo tardio, do universo atual. E isso traz uma discrepância. Essa discrepância é uma tensão do modelo padrão. Por quê? Do modelo padrão da cosmologia, o modelo lambda-CDM. Deixa eu colocar aqui um aspecto, porque o modelo lambda-CDM, como todo bom modelo na física, ele é baseado em premissas fundamentais. Então, tem 5 premissas que são muito importantes no modelo lambda-CDM. Primeiro, o modelo lambda-CDM, ele se baseia fortemente no fato de que a teoria da relatividade geral é a teoria que descreve a gravitação em escala cósmica. Segundo, ele se baseia na validade do princípio cosmológico, que diz que em largas escalas o universo é homogêneo e isotrópico. A pergunta é, os testes mais atuais, mais precisos, eles confirmam a homogeneidade? Confirmam a isotropia? E a teoria da relatividade geral, ela vem apresentando desvios ou não? Então, são hipóteses fundamentais que se baseia no fato de que a teoria da relatividade geral é válida, o princípio cosmológico é válido, se baseia no fato de que o universo tem uma curvatura nula, a curvatura é zero, portanto, o universo é plano. A Terra não é plana, o universo é plano. Eu me pergunto se alguns dos negacionistas já ouviu falar, de repente, longínquamente, que o universo é plano e já diz que a Terra é plana. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos falando de um universo que tem curvatura nula. Não significa que os planetas e que as estrelas também tenham. Então, universo com curvatura nula, a constituição do universo é de 26,8% de matéria escura e 68,3% de energia escura. Dark matter, dark energy. Por isso que eu botei só as iniciais em inglês aqui, para não ocupar muito espaço. Então, matéria escura, 26,8%, energia escura, 68,3%. Esses fatos estão incorporados às hipóteses de trabalho do modelo lambda-CDM. E depois também que o universo primordial foi dominado por um período inflacionário, um período de crescimento inflacionário. Então, essas são as 5 premissas do modelo lambda-CDM. Se houver problema com qualquer uma dessas premissas, isso pode estar interferindo depois na validade do modelo, ou seja, na precisão com que o modelo dá resultados. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Opa, deixa eu voltar, eu dei uma saltada. Deixa eu voltar onde eu estava, né? Então, nós estávamos falando da tensão de Hubble, que é essa discrepância no valor da tensão de Hubble medida tanto no universo primordial quanto no universo tardio. E essa descoberta de 2020, né, de que existem, né, quer dizer, existem campos magnéticos preenchendo grande parte do cosmos, esse dado não é levado em conta nesse cômputo da constante de Hubble. Isso pode, talvez, é pensado hoje, não está ainda comprovado, que pode ser um modo de distensionar essa divergência que está acontecendo, essa chamada tensão de Hubble.
porque esses dados de magnetismo muito intenso, né, de que grande parte, né, do universo é preenchida de campos magnéticos, regiões imensas, né, como a gente viu aí na faixa de 10 a 17 anos-luz, né, 10 a 20 quilômetros, são regiões preenchidas por campos magnéticos. Isso, sendo levado em conta, pode quebrar essa tensão de Hubble. Então, esse é um dado importante. Aqui também, né, o resultado muito importante agora, de um mês atrás, julho de 2022. Na verdade, foi publicado no dia 1º de julho, esse artigo na Astrophysical Journal Letters, que nos dá a medida do campo magnético mais intenso medido no universo. A gente sabe que pode haver campos magnéticos muito mais intensos, mas em termos de medida, o mais intenso que foi medido foi esse campo magnético de 1,6 vezes 10 a 9 Tesla, né? Então, de gigatesla, né? Então, mais ou menos 1,6 gigatesla na superfície dessa estrela de nêutrons, chamada... tem esse código SWIFT, J0243.6 mais 6124, né? Que é muito mais, que é na faixa do campo magnético crítico de Schwinger, né? Que é 10 a 9 Tesla, na faixa o campo magnético crítico de Schwinger na faixa de 4,1 vezes 10 a 9 Tesla. Então, é quando o eletromagnetismo já tem que ser tratado com a incorporação de efeitos não lineares. A teoria eletromagnética deixa de ser linear. Então, a gente vai vendo que os campos magnéticos, à medida que desempenham um papel muito importante na astrofísica e na cosmologia, porque os campos magnéticos são muito mais perenes do que os campos elétricos, que esses desaparecem muito rapidamente. Então, a medida de campos magnéticos e a compreensão do magnetismo no universo, né, seja no primordial que no tardio, isso pode nos trazer importantes elementos para o aprimoramento tanto do modelo lambda-CDM quanto do modelo padrão da física de partículas. E lembrar que esses dois modelos conversam, sobretudo no que diz respeito ao setor magnético, porque o modelo padrão da física de partículas, quando ele nos traz a transição de fase do Higgs, né, em 250 GeV, ou nos 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, nós estamos falando aí da geração de campos magnéticos intensos, na faixa de 10 a 19 Tesla, que com o resfriamento do universo, esses campos vêm decaindo, e hoje nós temos campos magnéticos galácticos muito fracos, porém estruturas astrofísicas individuais, estrelas de nêutron, magnetários, com campos magnéticos muito intensos. Então, eu queria chamar a atenção de que essa discrepância, né, entre a constante de Hubble, né, medida com dados do universo primordial e do universo tardio, como que eu estou relatando aqui nesse slide, ela está na faixa de 4 a 5,8 sigma. Ou seja, ela passa de um indício e já está chegando na faixa da descoberta. Portanto, é algo que nós temos que realmente compreender como ir além do modelo lambda-CDM. Esse artigo aqui, assim, eu coloco de natureza muito didática, né? Sobretudo para os estudantes, para quem quer se iniciar, que são as tensões entre o universo primordial e o universo tardio. Está publicado na Nature Astronomy, de 2019. É um trabalho muito interessante, muito rico de ser lido, nos traz muitas informações que podem ser transcritas do modelo lambda-CDM para o modelo padrão da física de partículas. Aqui eu já tinha falado, é preciso, quando a gente vai criticar um modelo ou criticar uma teoria, nós temos que olhar as hipóteses básicas desse modelo ou dessa teoria. Aqui nós estamos falando dos 5 princípios fundamentais, né? Vamos dizer, das 5 leis, né, do modelo lambda-CDM, quer dizer, os 5 pontos fundamentais. A partir desses 5 pontos é desenvolvido o modelo lambda-CDM. Então, testes mais precisos da relatividade geral, testes que vêm sendo feitos para verificar a validade, né, em alta precisão do princípio cosmológico. Testes com a curvatura do universo, aprimoramento da constituição entre matéria escura, energia escura e matéria nuclear no modelo padrão. A matéria nuclear está na faixa dos 6 a 7%, né, ou 4 a 6%, né, e saber, quer dizer, testar também o período inflacionário do universo primordial. Então, os campos magnéticos perduram no universo,
ao passo que o campo elétrico, a eletricidade é muito localizada, de pouca duração, então é preciso olhar com muita atenção para o magnetismo no universo. E aí eu quero trazer esse artigo aqui também, né, esse artigo do Physical Review Letters de quase 2 anos atrás, ele vai justamente tentar aliviar essa tensão de Hubble, considerando dados de campos magnéticos do universo primordial. Então, o artigo já indica que campos magnéticos primordiais, né, galácticos na faixa de 0,1 nanogauss, portanto, 0,1 vezes 10 a menos 9 gauss, ou seja, 10 a menos 10 gauss. 10 a menos 10 gauss são 10 a menos 14 Tesla, já seriam suficientes para aliviar a tensão de Hubble. Então, olha a importância do magnetismo do universo primordial no modelo lambda CDM. Aqui também é só laboratórios, né, ligados à astrofísica. Esse laboratório LOFAR, na Holanda, né, ele tenta estudar o efeito Faraday, que é o efeito de rotação, né, na direção de propagação da luz, dependendo da intensidade de um campo magnético externo. Quer dizer, um campo magnético externo, eu tenho, vamos dizer, o vácuo e um campo magnético externo, a luz se propagando no vácuo, mas em presença de um campo magnético externo, ela sofre um efeito de rotação, né, um efeito de rotação do ângulo, de rotação da direção, vai haver um ângulo de rotação na direção de polarização. A polarização é rotacionada. E isso aí é um efeito, né, que remete a Faraday e que é muito importante também para essa compreensão das chamadas relações de dispersão eletromagnéticas. Bom, então aqui eu estou colocando algumas referências de caráter mais geral, né? Essa referência aqui do Van Veren, essas duas referências do Van Veren, que é a discussão de amplificação de campos magnéticos, né? Referências bem agora recentes, e que também nos dão informações de como o magnetismo vai sendo importante para compreender e para resolver certos conflitos internos do modelo lambda CDM. Queria chamar a atenção aqui também para esse belíssimo trabalho do Juan Maldacena, de 2021, publicado no JREP, que é uma série de comentários que ele faz sobre a existência de buracos negros magnéticos. É um trabalho interessantíssimo, que é um ponto de tangência entre eletromagnetismo, relatividade geral. É muito interessante compreender a origem, né, e se esses black holes, esses buracos negros magnéticos realmente existiram e podem existir, que informações a gente pode ter também para a compreensão melhor do modelo lambda CDM e do próprio modelo padrão da física de partículas. Tudo que envolve magnetismo envolve os dois modelos. Aqui só para apresentar para os estudantes mais jovens, né, que estão começando assim, a compreender esses fenômenos e querem ter um insight físico maior, o que eu chamei de campos, né, quer dizer, as constantes fundamentais do eletromagnetismo e da mecânica quântica. Nós estamos falando aqui da velocidade da luz no vácuo, da carga fundamental e da constante de Planck. Portanto, aqui é relatividade especial, aqui é eletromagnetismo, aqui é mecânica quântica e aqui é a massa do elétron. Essa combinação dessas constantes fundamentais, essa combinação aqui, massa do elétron ao quadrado, velocidade da luz a terceira por EH cortado, me dá um campo elétrico. Então, existe na natureza um campo elétrico intrínseco às constantes, né, que envolvem relatividade, eletricidade, magnetismo e mecânica quântica. Um campo magnético crítico, que é o campo magnético de Schwinger, 10 a 9 Tesla, e nós vimos que, então, recentemente, né, foi medido esse campo magnético mais intenso, só chamar a atenção para esse campo magnético mais intenso, que foi medido recentemente, de 1,6 vezes 10 a 9 Tesla, nessa superfície dessa estrela de nêutron. E agora, lembrando que esse campo já está muito próximo, então, do campo magnético crítico de Schwinger, que é de 10 a 9 Tesla. Então, os campos elétrico e magnético críticos da QED. E aqui, se eu dividir, né, a carga do elétron ao quadrado por essas constantes, 4π ε0 a permissividade elétrica do vácuo, massa do elétron, velocidade da luz a terceira, isso aqui me dá um tempo. A combinação dessas constantes fundamentais me dá uma escala de tempo, 10 a menos 15 segundos. 10 a menos 15 segundos é a escala de tempo típica de processamento de uma interação eletromagnética. Quer dizer, a escala temporal das interações eletromagnéticas é na faixa de 10 a menos 15 segundos, né? Ou seja,
é 10 a 15 segundos a menos 1, 10 a 15 Hz, que é justamente a frequência já saindo da faixa do visível, né, na região já do ultravioleta, chegando ao ultravioleta. Agora, magnetogênese. Eu não vou me deter aqui sobre isso, até porque eu também não trabalho nessa área. O que eu tenho de magnetogênese é via modelo padrão da física de partículas. Mas eu queria dar um histórico aqui. Se alguém se interessar de compreender melhor essa área, precisar fazer um trabalho, ou precisar mesmo entrar no campo, a referência inicial é essa referência aqui desse autor, Biermann, e foi publicada no Zeitschrift Naturforschung, de 1950. Depois o Fred Hoyle, né, que foi um grande astrônomo, faz esse trabalho em 59, e aí vem todo um desenvolvimento, Zeldovich, Kip Thorne, Brown, Harrison, até que chega um trabalho muito interessante, que culmina agora no início do século XXI, que é esse trabalho do Daniele Grasso e do Rubinstein, que é campos magnéticos no universo primordial. Então, eu acho esse trabalho muito interessante, é um Physics Reports, portanto, é um artigo com características também didáticas, pedagógicas, de aprendizado. Não é simplesmente um artigo que elabora de modo um pouco assim cifrado, né? Resultados, não, é um artigo que visa explicar bem a área, dá um panorama geral da área, esse Physics Reports, que vai discutir o problema dos campos magnéticos no universo primordial. Então, eu acho que esse artigo é bem interessante para fazer esse ponto de conexão do modelo lambda CDM, que precisa realmente ter um conhecimento grande de campos magnéticos no universo primordial e no universo tardio, e o modelo padrão da física de partículas. Aqui também um trabalho interessante, que é muito interessante, que eu acho, que é do André Benevides, que é um nosso colega brasileiro, atualmente pós-doc, né, fez o doutorado na CISA, em Trieste, e atualmente é pós-doc do ICTP, com seu ex-orientador de doutorado, que é o professor Atish Dabholkar, que é o atual diretor do ICTP, e com Tetsuya Kobayashi, né, que é esse trabalho, o título é engraçadinho, né, To Be or Not To Be, que é justamente associar campos magnéticos primordiais à anomalia de Weyl, que é a anomalia de escala, que é a função beta, né, da simetria, a função beta associada à simetria de escala, que é uma simetria importante, né, na física de partículas e na teoria de campos. Então, associar esse problema da anomalia de escala ou da anomalia de Weyl com a geração de campos magnéticos no universo primordial. Então, um ponto de tangência muito interessante entre a teoria de campos, a teoria quântica de campos, o modelo padrão e o modelo lambda CDM no que diz respeito aos campos magnéticos primordiais. Acho que é um trabalho muito interessante. O André desenvolveu a tese de doutorado em cima desse tema. E eu recomendo esse trabalho também para quem quiser ir mais a fundo na compreensão dos campos magnéticos do universo primordial. Também na direção do magnetismo e da magnetogênese, a linha de trabalhos que o Vachaspati iniciou já há cerca de uns quase 30 anos, na década de 90, e o Vachaspati tem feito uns trabalhos muito interessantes sobre a relação entre campos magnéticos cosmológicos, ou seja, campos magnéticos, né, do universo, e campos magnéticos cosmológicos no universo primordial, e a própria teoria eletrofraca, que é um grande núcleo do modelo padrão da física de partículas. Os monopolos magnéticos e a antimatéria são também questões importantes ligadas ao modelo padrão. Monopolos magnéticos, eles são uma previsão que já estão embutidas no modelo padrão, naquilo que o modelo padrão é descrito por uma teoria de gauge não abeliana, né? Quer dizer, monopolos magnéticos eletrofracos, monopolos magnéticos grande unificados, que aí já é uma física além do modelo padrão, e a discussão da antimatéria, a simetria CPT também, que vem sendo discutido até que ponto nós temos validade da simetria CPT. Já existe uma categoria grande de modelos com violação da simetria de Lorentz, com violação de CPT, sendo estudados, que podem estar indicando caminhos novos além do modelo padrão. Então, eu estou colocando esses pontos porque
para deixar claro, sobretudo para os estudantes, principiantes, né, o quanto as teorias físicas, muito asseguradas, ainda têm seus pontos de insegurança, seus pontos de tensão. Pensando que o modelo padrão da física de partículas, esse nosso modelo padrão, ele, ao longo dos tempos, né, ao longo dos anos, desses seus, digamos, 84 anos de desenvolvimento, ele deu 23 prêmios Nobel em física, o que não é pouca coisa. Então, 23 prêmios Nobel em física significa grandes cabeças, grandes lideranças da física, tanto teórica, quanto da fenomenologia, quanto da experimentação, buscando compreender essa grande caminhada da física, que é o modelo padrão da física de partículas. E só nesse século, né, no século XXI, nesses 21 anos de prêmios Nobel, para a área de física, de modelo padrão em física, além do modelo padrão, envolvendo cosmologia e astrofísica, desses 21 prêmios Nobel até agora dados, 10 são da área. Nós temos prêmio Nobel na parte de teoria quântica de campos, prêmio Nobel na teoria de campos, na física de partículas, na astrofísica, na cosmologia, neutrinos massivos, neutrinos cósmicos, raios-x cósmicos, o prêmio Nobel também de 2020, né, do Penrose, pelos buracos negros. Então, é uma área de muita atividade. É importante, então, a gente ter bem claros esses pontos, né, de tensão, seja do modelo lambda CDM que do modelo padrão, e a interação desses dois campos. Lá no próximo encontro, no segundo encontro dessa sériezinha pequena, nós vamos estar falando da conversa desses dois modelos. Então, aqui só para lembrar também que a discussão dos monopolos magnéticos, ela vem de uma discussão de um matemático. Na verdade, o Henri Poincaré, que foi um grande matemático, talvez o maior matemático de todos os tempos, ele fez um problema sério, importante, em 1896, que era estudar a solução matemática da proposta de Pierre Curie de que talvez existissem cargas magnéticas. Nós estamos falando de 1894. O elétron ainda não havia sido descoberto, quer dizer, vamos dizer assim, o polo, né, a carga elétrica fundamental, que é o elétron, ainda não havia sido descoberta, e o Pierre Curie já levantava a hipótese de existência também de um átomo magnético, de uma partícula, de uma carga fundamental de magnetismo, que seria o monopolo magnético. E o Poincaré imediatamente parte para a solução matemática desse problema. Depois, o monopolo é de novo descrito em 1904 por Thomson, e depois Dirac retoma a discussão em 1931, já no âmbito da relatividade com a mecânica quântica, através da equação de Dirac, que é quando ele faz a previsão do monopolo de Dirac, da existência de antimatéria, da quantização da carga e da descoberta da simetria de conjugação de carga. E depois eu estou colocando aqui, quem for seguindo os slides pode buscar essas referências, né, sobre a evolução, né, da física de monopolos dentro da própria física, né? Essas aulas muito interessantes aqui também, dadas por Thomson em 1904, eletricidade e magnetismo. Foi uma série de aulas que ele deu na Universidade de Yale, e aqui ele já levantava a ideia de que a relação, a interação entre uma carga elétrica e um monopolo magnético levava ao desenvolvimento do sistema a apresentar um momento magnético, um momento angular não nulo. Aqui, eu não vou me deter muito nesse slide, eu vou voltar a ele mais tarde, quando a gente falar das teorias de Young-Mills, mas que são as diferentes fases de uma teoria de gauge. A fase colombiana, que é a fase que a gente estuda lá na física primordial. A interação eletromagnética tem um potencial que cai com o inverso da distância e um campo elétrico que cai com o inverso do quadrado da distância. Depois, nós temos a chamada fase elétrica livre, que é quando a gente tem uma correção quântica na carga e o potencial, ao invés de cair com 1 sobre R, ele cai com 1 sobre log de R. Esse logaritmo de R que aparece no denominador é uma correção devido a efeitos quânticos. Depois, a fase dual, que é a fase magnética livre, como carga elétrica é praticamente o inverso da carga magnética, da relação de dualidade, né? A relação GE é uma relação quantizada, G, que é a carga magnética vezes a carga elétrica, vamos dizer, é uma constante. Então, é como se a carga fundamental elétrica fosse o inverso da carga fundamental magnética. E aí, nessa relação de dualidade, a coisa se inverte, né? O logaritmo, ao invés de aparecer no denominador, ele aparece no numerador, as correções quânticas aparecem no numerador, e o potencial, ele
decai, mas com esse comportamento, logaritmo de R sobre R. A fase de Higgs é o potencial constante, né? Então a fase de Higgs está dando esse potencial constante, porque nós temos justamente essa transição de fase, o campo de Higgs adquire um valor constante, nós temos uma massa, o fóton ganha uma massa, e nesse limite assintótico o potencial se comporta constante, porque vai ter uma exponencial que blinda, que expandida vai cancelar em primeira ordem com o R do denominador e vai dar um potencial constante. E a fase confinante, que é a fase do potencial que cresce com a distância. Então, uma teoria de Gauge é uma teoria que tem fases. Ela se comporta de diferentes maneiras, sob diferentes condições. E isso vai influenciar muito fortemente no modelo padrão, porque o modelo padrão é uma série de teorias de Gauge. É SO3 de cor, SO2 de hipercarga fraca e o 1 de isospin, SO2 de isospin fraco e o 1 de hipercarga fraca, SO3, SO2, 1. Queria também chamar a atenção para esse trabalho fundamental de praticamente fundação e instituição do modelo padrão, que é esse trabalho apresentado pelo Gerhard Toft, né, no Encontro Internacional de Física de Altas Energias, em Palermo, na Itália, quando ele lança essa ideia dos campos de Gauge com essa unificação. O campos de Gauge, quer dizer, as teorias de Gauge propiciando essa unificação das interações eletromagnéticas, nucleares fracas e nucleares fortes. É a fundação do modelo padrão. Aqui também um trabalho interessante do Stanley Mandelstam, que é essa relação de dualidade entre a carga elétrica e o monopólio, e a carga magnética e as fases das teorias de Gauge não abelianas. Um trabalho muito interessante, que esse trabalho é um curso praticamente publicado no Physical Review, mas esse trabalho vamos dizer, tem a dimensão de um curso de um semestre, por exemplo. Muito interessante. Então, já estou praticamente acabando a nossa discussãozinha de hoje. Aqui eu estou dando as grandes transições de fase do universo primordial, que são fundamentais para a gente compreender a origem do modelo padrão e também os princípios fundamentais do modelo Lambda-CDM. A primeira transição de fase após o Big Bang acontece 10 a menos 38 segundos após o Big Bang, e a transição de fase, né, em que nós passamos da fase grande unificada. Essa transição de fase aí acontece na faixa de energia de 10 a 16 GeVs, é quando nós saímos de uma grande unificação e chegamos ao modelo padrão. Saímos, por exemplo, de uma simetria SO5 e passamos para uma simetria SO3, SO2, 1. Nós estamos falando de uma transição de fase em que campos magnéticos eram muito intensos também, e acima de 10 a 19 Tesla, a temperatura do universo nessa época era 10 a 30 Kelvin, e a escala de energia correspondente a essa transição de fase é 10 a 16 GeVs. A segunda transição de fase, que é importante para o modelo padrão também, acontece em 10 a menos 10 segundos. Aqui 10 a menos 38, aqui 10 a menos 10 segundos. É a transição de fase eletrofraca. Aqui os campos magnéticos já estão na faixa dos 10 a 19 Tesla, e a temperatura 10 a 15 Tesla. É quando o campo de Higgs entra em cena, mas mantém ainda os quarks, né, massivos, agora mantém os quarks desconfinados, mas já massivos, então os quarks estão livres, desconfinados, mas massivos. E as partículas carregadas, como o elétron, o muon e o tal, ganham massa. É o momento da geração de massa. Então, é quando nós temos, né, a transição de fase eletrofraca, essa transição de fase dos 10 a menos 10 segundos após o Big Bang, é quando nós saímos da simetria SO3 de cor, SO2 de spin isotópico fraco e o 1 hipercarga fraca, e chegamos à simetria final que sobra da QCD com a eletrodinâmica quântica. Então, o campo de Higgs, né, gerava campos magnéticos na faixa de 10 a 19 Tesla. É quando entra em cena a carga elétrica, a noção de carga elétrica aparece aqui a partir desse número quântico associado ao SO2 fraco e a hipercarga fraca. E aqui, vamos dizer, a simetria, o 1 de Maxwell, do fóton, da eletrodinâmica, né, do eletromagnetismo, é uma combinação da simetria U1 da chamada hipercarga fraca com a terceira componente do spin isotópico fraco. Então, nós temos aqui uma gênese daquilo que é o eletromagnetismo. Esse é o fóton. Então, o fóton ele aparece como uma superposição de duas categorias de partículas de spin 1 neutras associadas
ao modelo padrão antes da transição de fase executada pelo Higgs, em 10 a 16 GeV, ou na época, temperatura de 10 a 15 Kelvin, perdão. E depois, a transição de fase final, que é a transição de fase da QCD, que o CD que o CD Phase Transition, QCD-PT, que é quando acontece 10 a menos 5 segundos após o Big Bang, os campos magnéticos já caíram para 10 a 16 Tesla e a temperatura já decresceu para 10 a 12 Tesla, a escala de energia de 200 MeV, que é justamente a escala de energia típica dos núcleos atômicos, né? Então, essas são as transições de fase. Então, compreender essas transições de fase, depois, aqui, nós temos aqui o diagraminha final, a gente sai, então, de uma grande unificação, vai para o modelo padrão, do modelo padrão a gente vai para a fase atual que nós estamos, que é simetria SO3 de cor exata, simetria 1 eletromagnética exata. Então, nós temos agora, aqui nessa fase de 10 a menos 5 segundos, na fase de 200 MeV, né, que foi quando houve a transição de fase da QCD, os quarks se confinaram. Então, nesse momento, os quarks que eram massivos e livres, eles passam a se confinar para formar os prótons, os nêutrons e os hadrons em geral. Aqui, eu estou colocando as equações de Young-Mills, uma equação típica de Young-Mills, uma simetria SUN qualquer, onde nós temos tudo em preto aqui, é tudo aquilo que as equações de Maxwell nos dá. O eletromagnetismo ele está todo em cor preta. Em cor verde aqui, verde meio verde limão, nós temos os acréscimos dados pelo fato de nós termos uma teoria de Young-Mills. Então, a lei de Gauss, a equação de Gauss do campo elétrico, ela adquire esse novo termo, onde os potenciais magnéticos aparecem. A equação de Ampère de Faraday-Lentz, ela tem uma correção tanto no rotacional quanto na derivada temporal. A equação de Gauss do magnetismo, ela ganha uma fonte. Os campos magnéticos de Young-Mills, eles têm uma fonte neles mesmos. Quer dizer, a divergência do campo magnético depende de uma família de campos magnéticos e dos próprios potenciais vetoriais. E depois, Ampère-Maxwell, que também tem as suas correções. Então, eu não vou elaborar muito sobre isso, porque nós já tivemos algumas lives, né, do Professor Global sobre isso, mas são as teorias de Young-Mills, como ficam as equações de Young-Mills para o grupo SUN, um grupo não abeliano, na versão tipo Maxwell. Como as equações de Maxwell modificam-se, estendem-se, se nós passamos da simetria abeliana U1 para uma simetria não abeliana SUN. Aqui, estou dando uma série de trabalhos, né, que vão falar sobre monopolos em várias situações. Eu vou andar um pouquinho rápido com isso, porque isso aqui eu tirei de outros seminários que eu fiz. Então, por exemplo, nas aulas da Escola de Inverno do CBPF em 2021, que foi a 13ª escola do CBPF, junto com o Felipe De Fabrizis e com o Leonardo Hospedal, nós três juntos apresentamos um pequeno curso sobre monopolos magnéticos, né? Justamente pela importância que os monopolos magnéticos vão ter agora nessa terceira fase do LHC e da relação dos monopolos magnéticos com a supersimetria. E aí, esses slides daqui sobre monopolos magnéticos foram tirados de lá. Eu dei a primeira aula e a quinta aula. O Leonardo Hospedal deu a segunda aula, a terceira aula, e o Felipe De Fabrizis deu a quarta aula. Então, nós temos essas 5 aulas. Na minha quinta aula, eu fiz uma resenha mais organizada do histórico dos monopolos magnéticos e dos monopolos magnéticos em vários campos da física. Monopolos magnéticos na grande unificação. Monopolos magnéticos nas teorias de Kaluza-Klein, que são teorias com dimensões espaço-temporais mais altas do que 4. Monopolos magnéticos nos cenários de supercordas. Monopolos magnéticos em quantum gravity e cosmologia, e monopolos magnéticos na teoria eletrofraca, monopolos magnéticos produzidos em campos magnéticos intensos. Isso aqui vai ser intensa busca no LHC agora, na colaboração moedal, da qual nós vamos falar no próximo encontro, e a discussão da relação entre monopolos magnéticos e decaimentos e fótons. Também condensados de monopolos em supercondutores, a relação entre monopolos e matéria escura, e monopolos numa nova era da supersimetria. Então,
Monopolos magnéticos é um campo extensíssimo, né, dentro da física. E nós estamos falando de monopolos magnéticos sem que esses monopolos mais complexos, né, esses monopolos não abelianos, tenham sido descobertos, mas que se está buscando por eles. Isso aconteceu na física em vários momentos. Física de neutrinos sem neutrinos durou cerca de 25 anos. Física do bóson de Higgs sem bóson de Higgs durou quase 50 anos. Física de ondas gravitacionais sem ondas gravitacionais levou praticamente 100 anos. Então, o fato de não ter a vida descoberta não significa negar a teoria. A não descoberta é, às vezes, por questões de limitação experimental, mas a teoria ela tem força para caminhar e os experimentos vão sendo aprimorados à medida que as tecnologias novas tecnologias vão sendo disponibilizadas. Então, nós temos uma intensa atividade sobre monopolos magnéticos, mas lembrando que monopolos magnéticos complexos já fazem parte da física de matéria condensada. Então, lembrando dos gelos de spin. Então, não é um assunto que está completamente desconectado de uma realidade. Não é metafísica. Vamos dizer, física, já é física. Aqui esse trabalho, eu sugiro também um trabalho muito, muito bom do Mavromatos e do Mitsu, que é esse trabalho sobre uma revisão muito recente sobre monopolos magnéticos. Está publicado no International Journal of Modern Physics, que é um trabalho didático. É um curso extenso do Mavromatos e do Mitsu, que vai falar sobre, como eles falam aqui, monopolos magnéticos revisitados. Vários modelos e várias buscas em colisores e também nos cosmos. Monopolos magnéticos advindos, né, que podem bombardear a Terra através de raios cósmicos. Eu acho que é interessante, é um tópico interessante de pesquisa que vale a pena se investir nele por um tempo, digamos, pelo menos essa década, porque é quando o LHC está entrando na fase 3.0, na terceira fase, com um experimento, com uma colaboração, né, muito voltada para monopolos magnéticos, que é a colaboração moedal. O Mo é de monopolos, o EDAL é de Exotic Dark Matter at LHC. Então, essa colaboração moedal, além de buscar matéria escura, ela vai estar buscando monopolos magnéticos também. Então, acho que vale a pena terminar por aqui, porque no próximo encontro eu já vou começar a falar do magnetismo do muon, que já traz um ponto de tensionamento para o modelo padrão. Vamos falar um pouco, então, do que é justamente, para o estudante mais principiante, o que é a anomalia magnética de uma partícula e o que é o momento de dipolo magnético anômalo. Vamos falar da estrutura geral da corrente eletromagnética na teoria quântica de campos. Então, uma relação entre a anomalia magnética da partícula e a própria massa da partícula. Isso vai mostrar por que o muon é um laboratório muito importante para se testar física além do modelo padrão. Então, o magnetismo do muon é um grande laboratório que vai estudar esse tensionamento do modelo padrão. Depois nós vamos falar de aspectos também ligados à não linearidade, né, do setor eletromagnético do modelo padrão. Aqui, nós vamos elencar os 6 princípios, as 6 hipóteses fundamentais de construção do modelo padrão, como lá no modelo lambda CDM nós tínhamos 5, aqui nós temos 6. Vamos falar dos 19 parâmetros ligados à física do modelo padrão. O modelo lambda CDM da cosmologia tem 6 parâmetros. O modelo padrão da física de partículas tem 19 parâmetros. 15 parâmetros estão no setor de Higgs. Isso é uma coisa a ser pensada. E é aí que está um grande tensionamento. Nós vamos falar sobre os 13 tensionamentos do modelo padrão e depois nós vamos falar das colaborações do LHC, as 10 colaborações, futuros colisores, e aqui eu estou deixando ainda em aberto esse slide, que é qual é o diálogo entre o modelo padrão da física de partículas e o modelo lambda CDM da cosmologia. Aqui eu estou deixando em branco, porque nós vamos completar esse slide, trazendo os pontos de diálogo e quando a tensão de um pode resolver o problema do outro. E depois algumas considerações de natureza mais filosófica. Então, eu estou terminando por aqui esse primeiro momento, né, dessa nossa série de 2 pequenos encontros, de 2 breves encontros sobre os 13 que eu chamo os 13 momentos de tensionamento, ou as 13 questões, né, os 13 problemas que tensionam
o modelo padrão da física de partículas e das interações fundamentais. No caso do modelo Lambda-CDM, eu só trouxe, apesar de não ter, como eu falei, nem espaço de fala e nem tempo de fala, para discutir essas questões do modelo Lambda-CDM. Não é a minha área, nós temos colegas no Brasil que trabalham nesse assunto, são muito mais competentes para falar sobre isso, mas eu vou trazer apenas aquilo que pode servir para fazer esse paralelo e essa interseção, essa interconexão desses dois grandes modelos da física do século XX que entram na física do século XXI, sendo fortemente testados e devendo ser fortemente também estendidos. Então, eu agradeço aí a atenção de quem pôde ficar, agradeço ao Santiago, como sempre, pelas nossas longas caminhadas noturnas, né? Nós já estamos chegando já a quase 11h35 da noite, e se Deus quiser, na quarta-feira, dia 17 de agosto, eu espero estar voltando para fazer a segunda parte dessa discussão, e na sexta-feira, dia 19, vamos retomar a série dos cinco encontros para celebrar os 10 anos da descoberta do Higgs, fazendo um levantamento histórico dos trabalhos que podem ser diretamente ou indiretamente relacionados à física, à proposta do campo de Higgs, a proposta do bóson de Higgs e a descoberta do bóson de Higgs no laboratório. Então, por hoje, muito obrigado e até o próximo encontro daqui a 2 dias, se Deus quiser. Boa noite, Santiago. Boa noite a todos que estarão aqui assistindo a esse vídeo. Boa noite a todos. Obrigado.